إن السلامة أن نرضى بما قضي لا يسلمن بإذن الله من رضي لا يسلمن بإذن الله من رضي المرء يأمل والآمال كان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muito boa noite. Em relação à parte que está dizendo aqui dos hadiths, seja, dos hadiths parte 3, diferença antes da coleção Othmanic. Estes são livros que não existem, quer dizer, dizendo dos hadiths. Você tem mais de que 10 livros dos hadiths dizendo só dos hadiths, parte 3. Quer dizer, é algo que está a ser falado sem fonte. Agora, quanto ao Jami' al-Quran, códices de Ibn Mas'ud e Ubay ibn Ka'b, do que diz respeito às diferenças que existiam existia durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é muito natural, ok? Que é muito natural. Para quem estuda língua, quando se diz tem diferença em certo livro ou tem diferença em certas pronúncias, não fica estranha e nem vê isso ou falta de organização ou tem a ver com outra coisa. Isso academicamente e socialmente e é vivido e é presente na nossa vida. Eu estou aqui falando português, eu vou ler algumas coisas aqui em português, mesmas palavras, né? Mesmas letras, mesmas consoantes, mas vou pronunciar de uma maneira diferente contigo que está no Brasil. Quando você lê, você vai pronunciar o T, T-E, tem a sua forma de pronunciar. Um português que fala de África, nós vamos ler o mesmo livro, ok? Quando nós falamos o mesmo livro, um brasileiro vai ler um livro, mesmo livro. Eu, como africano, vou ler o mesmo livro. Um português de Portugal vai ler o mesmo livro. Uma outra pessoa que aprendeu português vai ler o mesmo livro. Vamos ter cada um com a pronúncia diferente. Um de Portugal vai pronunciar diferente, aquele de Brasil vai pronunciar diferente, e aquele de, como se diz, e aquele de, exemplo, aquele de Brasil vai pronunciar diferente. Será que isso quer dizer que este livro está incompleto? Será que isso quer dizer que este livro foi alterado? Isso não significa nada, significa que devido a várias formas de pronunciar com a mesma língua, vários povos, acontecem essas pronúncias. Essas mesmas pronúncias existem na língua árabe. Árabes têm várias tribos, ok? Cada tribo tem certas coisas que ele pronuncia de uma maneira, outra tribo ou uma outra comunidade linguística pronuncia diferente. Essas diferenças existiam na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é um. 2, o Alcorão com palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, o Alcorão foi revelado em 7 formas. Quer dizer que em português você pode ter, exemplo, Angola é um país lusófono. No acordo ortográfico de 1999, se não estou enganado, 1999, que se fez na língua portuguesa, alguns países não participaram nesse acordo ortográfico, ou seja, eles não mudaram a forma de escrever deles. Nesse caso, exemplo, antigamente se escrevia facto com C, agora se escreve sem facto. Alguns, quando vão falar, vão dizer facto. Outros vão dizer fato. Viu? Então, se eu for só um ignorante, um burro que não estudou, que não sabe, eu vou dizer não. Esse que escreveu com fato sem C, muda, não sabe escrever. E esse que escreveu com sem C, muda, esse que sabe. Ou eu vou dizer, aquele que fala dizendo facto, ele é que sabe falar a língua portuguesa. Aquele que fala fato sem dizer, sem pronunciar o C muda, esse é que sabe falar o português correto. Quando eu digo bom dia,
Alguém vai dizer, esse que fala bom dia não sabe falar português. Ele não está a falar português. Então é que eu digo bom dia, este que sabe falar português. Isso faz essas avaliações. Sou uma pessoa ignorante da língua. Uma pessoa que não conhece a língua, que não sabe a língua. Até na mesma região, a mesma coisa escrita, cada um vai pronunciar de forma diferente. Cada um pode pronunciar de forma diferente, entendeu? Na região em que ele cresceu. O português que eu falo não é o mesmo português que vocês falam. Mas podemos ler o mesmo livro, os mesmos parágrafos, as mesmas consoantes, as mesmas vogais, com pronúncias diferentes. Tendo em conta a variação linguística. Então, variação linguística não quer dizer contradição. Variação linguística não significa incompletidade. Isso sim significa aquilo que eu chamei variação linguística. Enquanto que eu disse respeito à revogação do Alcorão, claro, existe revogação no Alcorão. Uma pessoa tem que perceber, o Alcorão não só o livro religioso. O Alcorão também é uma constituição para um Estado islâmico. Um Estado onde a regra, as leis são do Islã. Então, o Alcorão é uma constituição, não só um livro que ensina como adorar a Deus, mas também um livro que serve como código de vida, que serve como código penal. Ok? Aquele jurista sabe que os códigos penais são postos e depois certas leis são revogadas para serem substituídos por outras leis. Isso acontece em toda a sociedade, em todas as constituições de república. Então o Alcorão, além de ser um livro religioso, é um livro de constituição. O que acontece? Exemplo, nos primeiros momentos, os muçulmanos eram ordenados, né? Durante o combate, se eles estiverem a combater, se houvesse 2 muçulmanos em um grupo, que se forem atacados por 20 não muçulmanos, eles eram proibidos de fugir. Ok? Eles eram proibidos de fugir. Eram obrigados a combater essas pessoas. Mas depois essa lei foi revogada. Como também no início o muçulmano, bebidas alcoólicas era permitido que os muçulmanos bebessem, mas depois essa lei foi revogada, ok? Então revogação de lei não quer dizer que o livro está incompleto. Isso são revogações de leis, coisas que aconteceram durante a vida do profeta Muhammad, enquanto quem recebia as revelações, aliás, essas revogações são confirmadas pelo Alcorão, onde o Alcorão fala: quem revoga é Deus quem revoga. Quando nós falamos Alcorão está completo, né? Referimos ao Alcorão completo depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte dele, não existiu mais revelação nenhuma, mas sim aquela mensagem. Mas durante a vida dele, poderiam revogar certas leis, acrescentar leis, né? Tirar algumas revelações, acrescentar outras, porque essa parte funciona como o quê? Funciona como instituição para a comunidade muçulmana. Ainda até hoje, muitas pessoas, para abrir um negócio, eles podem não perguntar, sobretudo exemplo aqui, em muitos países, podem não perguntar o que a lei magna disse, mas a pessoa vai perguntar o que o Alcorão disse sobre aquele negócio. Quer dizer, mesmo que não seja uma constituição da república de um país, ainda que é constituição de vários países, até agora, até hoje, até este momento que eu estou falando, mas também serve como constituição, como código de vida de muitas pessoas. Portanto, sou uma pessoa que não sabe de lei, que não estudou lei, que não é acadêmico, que não é investigador, não lê, é que acha que então revogar a lei é incompleto, porque a Constituição está incompleto. Revogação da lei, isso depende de vários contextos. Certas leis são impostas, são facilitadas
para deixar as pessoas aprenderem pouco a pouco. Exemplo, o Alcorão, na proibição das bebidas alcoólicas, não proibiu de uma só vez, porque os árabes na altura estavam muito ligados com essas bebidas. Então, primeiramente, proibiu, né, ordenou que eles afastassem da bebida alcoólica. Depois, eram proibidos de beberem quando as horários das orações aproximavam. Depois, posteriormente, foi proibido de vez. Isso viu. Por isso, quem não entende da lei, quem não entende da sociologia, quem não entende da língua, acaba falando muitas coisas, fofocas, sem serem verdade. Quanto à relação de Uthman, radiyallahu anhu, ter queimado outras cópias do Corão e deixando apenas só uma cópia. Por que o Uthman fez isto? É com simples razão. Uthman, quando era o líder, atualmente podemos chamar de presidente, quem ordenava, quem deixava de ordenar. Como sabemos, o Alcorão, pelos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o Alcorão foi revelada em 7 hurufos, ou seja, em 7 letras. Quer dizer que foi revelada em 7 formas diferentes. Em algumas partes, como dei exemplo na língua portuguesa, que é exemplo de fato e de facto. Ok? Facto e de fato. Então, coisas como estas, que os árabes também tinham, que até agora continuam a ter, e toda a sociedade mundial tem até hoje, porque um falante de inglês em África é totalmente diferente de um falante de inglês na América. Um falante de inglês na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, é totalmente diferente de que um outro falante de inglês na Ásia. Ok? Ainda eu estou fazendo esse exemplo, parece muito longe, ainda mais próximo. Dentro de um país, dentro de uma cidade, né, possam existir dialetos dentro de uma língua. Dialetos dentro de uma língua. Ok? Isso não é estranho para quem conhece a língua. Então, o que o Uthman fez? O Uthman fez o seguinte: essas revelações, depois de muitas pessoas que não eram da origem árabe, entrarem no Islã, né, tinham grandes dificuldades de lerem o Alcorão. O que ele fez? Em vez de eles continuarem a ter essa dificuldade, ele viu era necessário de unificar, termos apenas, em vez de termos vários dialetos, de termos apenas dialetos variantes, de termos um dialeto principal. Ok? Em vez de termos exemplo, fato, ok? Vamos ter somente uma forma, que é de fato. Assim, 2 é compilar a cópia original e oficial. Sabemos na academia, para quem já andou nas escolas, sabe, muitos trabalhos acadêmicos, se não passarem pelos canais oficiais, são trabalhos acadêmicos não oficiais, ou seja, não tem aquela grande consideração. Então, Uthman ibn Affan viu que, de facto, essas pessoas que entraram no Islã não conhecem a língua árabe, estão tendo dificuldades em aprender de ler Alcorão. Então, para facilitar todo mundo, 2, usar a cópia oficial, não as cópias que não eram oficiais. Qual era a cópia oficial? A cópia oficial era aquela que estava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquela era a cópia oficial. As restantes cópias eram pessoas voluntárias, alunos, estudantes, que copiaram e escreveram. Então, Uthman
com qualquer outro líder, não tinha segurança. Será que essas outras cópias, além da cópia que estava reservada na casa do profeta Muhammad e da sua própria esposa, que é Hafsa alayha salam, ou Hafsa radiallahu anha, então ele ordenou que outras cópias fossem feitas, que essas cópias também passassem pelo canal oficial. Ainda hoje, os trabalhos acadêmicos que não passaram pelos canais oficiais não têm consideração. Ainda hoje. Naquela época, Uthman entendeu isso. Entendeu que uma cópia do Corão que não passou pelos canais oficiais, é difícil nós confiarmos naquelas cópias. Portanto, em vez de termos várias cópias que não passaram pelo canal oficial, vamos considerar unicamente a cópia oficial. Também os copiadores, copiadores oficiais do profeta Muhammad, durante a vida de eles foram encarregados, de refazerem cópia daquela cópia oficial que o profeta Muhammad estava guardado na casa da esposa do profeta Muhammad. Essas cópias que chegaram até a nós, que essas cópias continuam ainda ser lido pelos muçulmanos em todo o mundo. Ok? Quais são as cópias que foram queimadas? São cópias que não eram oficiais. Então, qual é a cópia que foi copiada, que foi considerada? Era a cópia oficial, que passou pelos canais oficiais.